Estamos de volta com Ponto de Vista. E continuando a nossa conversa com o Dr. Rodrigo Arteiro, professor de Direito Administrativo. Doutor, nós fechamos o primeiro bloco falando aí sobre as várias formas, como isso aparece e os problemas que a República enfrenta numa condição social que nós temos, histórica, política que nós temos no Brasil. Nós falamos sobre os princípios que devem nortear a ação do administrador público. Agora, quando nós falamos de princípios, o rompimento ou não atendimento dos princípios, então, ele estabelece formas de sanção. Quais seriam essas formas de sanção que nós temos? Porque às vezes a gente fica confuso. O que seria a improbidade administrativa ou falta de decoro parlamentar, se existe uma relação entre ambas? Sim, muito boa essa questão, Wilson. É importante frisar que os princípios que nós mencionamos há pouco, quando são violados, caracterizam atos de improbidade administrativa. Essa expressão é muito usada na mídia e parte da população não entende efetivamente o que significa improbidade. Improbidade é a quebra de uma postura honesta, moralmente correta e comprometida com o interesse público. E quem baliza isso? Sim, a improbidade administrativa, primeiro, está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, e tem uma lei específica, que é a Lei 8429/92, que estabelece o que são atos de improbidade e quais as sanções que se reportam a ela. Os atos de improbidade, na maioria das vezes, representam crimes contra a administração pública, como peculato, concussão, abuso de poder, excesso de exação. Portanto, quando o indivíduo ele lesa o patrimônio público materialmente, ou quando ele lesa a imagem da administração pública com uma conduta desonesta ou imoral, em tese ele estaria praticando algum desses atos de improbidade que a Constituição apregou e que, na verdade, existe para proteger um direito difuso da sociedade, que é o direito que a sociedade tem de ter a ética na política e a ética na governança das coisas e das gestões públicas. Portanto, existem sanções graves que podem ser impostas quando o indivíduo pratica ato de improbidade, como, por exemplo, a perda do direito político. A pessoa não pode ser eleita, não pode disputar a eleição, nem eleger. A possibilidade de ter que reparar o dano, a possibilidade de não contratar mais com o poder público. E, então, existem uma série de sanções, fora as sanções penais, que também podem ser cumuladas, que são impostas ao administrador público que gere de forma equivocada o dinheiro público, que gere de forma ineficiente e imoral a coisa pública. Essa lei foi uma conquista democrática do povo brasileiro a partir de 92, e por ser uma lei que, de certa forma, gera impacto no meio político, ela sofreu várias ações de inconstitucionalidade e que, por sorte de nós brasileiros, o Supremo sempre se pautou numa jurisprudência para preservar a constitucionalidade da lei de improbidade. Então, a lei de improbidade hoje tem ampla aplicação no Brasil. Em sede de improbidade administrativa, o parlamentar ou o ocupante de cargo público não tem foro por prerrogativa de função, como tem na esfera penal. E isso, de certa forma, revela uma postura de isonomia, e de igualdade democrática no trato da coisa pública. Portanto, é sem dúvida uma conquista democrática essa lei, e ela propicia, sobretudo, a possibilidade de fiscalizar o administrador e estabelecer controle de gestão nas políticas que ele desenvolve e no compromisso que ele tem com o interesse público. Agora, no caso da lei de improbidade administrativa, duas questões sobre ela. Uma, ela só se refere ao executivo, essa é uma questão, e a segunda, não é a função do legislativo fiscalizar o executivo? E como que se relaciona isso? É só o legislativo que pode propor essa lei ou qualquer cidadão? Como é que funciona essa questão? Então vamos explicar. O âmbito de abrangência da lei é extenso, muito extenso. Não vai só a ocupantes do Poder Executivo, mas se estende a qualquer ocupante de qualquer cargo público dentro do Estado republicano brasileiro e se estende, sobretudo, para particulares que, de alguma forma, venham a gerir patrimônio público. Então, onde houver dinheiro público, onde houver fiscalização do Tribunal de Contas, há a possibilidade da prática de improbidade administrativa. A lei é bem extensa, bem abrangente. Então, nesse aspecto, ela é benéfica. E é importante frisar também que cabe ao Poder Legislativo e aos parlamentares exercer o controle externo dos contratos e dos atos administrativos praticados pelo Executivo, das contas públicas geridas pelo Executivo. Porque, em última análise, o Parlamento representa o povo e é para o povo que se tem que prestar conta. Esse controle externo é um controle feito de natureza política, com o auxílio dos tribunais de contas.
Não é? Quando o Tribunal de Contas falha, ou o parlamentar também falha e não consegue exercer esse controle, teoricamente só sobraria a própria população e o Ministério Público para estabelecer esse controle. Portanto, são sistemas que existem atuações subsidiárias e complementares. No primeiro momento, é importante que o próprio Executivo se controle, faça o seu controle interno, a sua autotutela. Se esse controle interno falhar, posteriormente o controle externo pelo Parlamento, pelo Tribunal de Contas. E, em última análise, o Ministério Público, e se o Ministério Público não fizer esse controle, cabe ao cidadão, pela via da ação popular, ingressar no Judiciário para que esse controle seja feito pelo Poder Judiciário, como sendo o último bastião dos poderes republicanos aptos a proteger direitos fundamentais do cidadão. Nesse caso, o Legislativo, por não ter cumprido a sua função, cabe a ele também algum tipo de sanção? A rigor, a lei não prevê nenhum tipo de sanção, porque esse controle é meramente político. Não existe um estatuto jurídico prevendo sanções para parlamentares que efetivamente deixam de estabelecer esse controle efetivo. A rigor, o controle teria que ser pela própria opinião pública, já que o ocupante do cargo público parlamentar atua baseado no princípio majoritário. E se a população efetivamente souber que houve transgressão, não virá elegê-lo novamente. Tá. Esse é o caso das leis de ficha limpa. De alguma forma isso tem a ver com essa legislação ou não? Sim, a lei da ficha limpa, de certa forma, pondera o fato de algum parlamentar ou candidato de praticar efetivamente qualquer ato de improbidade e ser punido por isso. Uhum. Uma coisa que a gente ainda não falou, né, é a questão do decoro parlamentar, falta de decoro parlamentar, que é um caso que está na mídia recentemente, que nós temos aí um caso nacional, e eu gostaria que a gente falasse disso começando o próximo bloco, e a gente volta daqui a pouco para dar continuidade à nossa conversa. Até daqui a pouco com o Ponto de Vista. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.